Irmãos, eu queria estar meditando com os irmãos no texto que está lá na Epístola de Tiago, né? Capítulo 4, de 4 a 10. Tiago 4, de 4 a 10, né? Ele tem um texto bem interessante, né? Que a gente vai apresentar 9 lições, né, que a gente consegue tirar ali desse texto, né? E é interessante porque a gente vê, né, muitas coisas por aí falando, 9 passos para isso, 9 passos para aquilo, né? E aqui também a gente consegue encontrar, né, 9 passos, né? 9 passos para uma vida vitoriosa. 9 passos para uma vida de acordo com o que Deus quer. Então vamos ver aqui no nosso texto. Como eu falei, né? Começando pelo verso 4, ele fala assim: Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão a afirmativa das Escrituras, que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, e que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará de vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, ou em outras versões que sois inconstantes, né? Limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos, chorai-vos. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, irmãos, esse texto me trouxe à mente 9 passos para a gente ter uma vida vitoriosa. E a gente tem vivido momentos, né, complicados, né? A população brasileira, de um modo geral, está sofrendo bastante com essa doença e também com a questão econômica, que está difícil, né? As pessoas estão apertadas financeiramente, está com muita dificuldade. Locais onde estava reaberto agora já está tendo que fechar de novo, né? É complicada essa situação. É complicado a gente ver, né, a gente não ter uma saída humana. E a gente escuta, né? Agora encontramos a cura. Agora encontramos a... Mas, na verdade, a cura mesmo, né? Pela ciência, a gente sabe que, né, só daqui a uns 2 anos, né? E a gente crê pela fé que Deus pode, né, e tem feito milagres. Mas eu queria te dar um passo para a vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é ficar rico. Vida vitoriosa não é você ter tudo que você quer na tua vida financeiramente. E a gente vai ver aqui nessa reflexão de hoje o que seria então vida vitoriosa. Vamos começar pensando quem escreveu, né? Tiago. Tiago, ele foi, né, o líder da igreja em Jerusalém, mas ele era irmão de Jesus. E ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. É interessante a gente notar, gente, que Jesus teve seu ministério, 33 anos ele esteve aqui na terra, 3 anos desses 33 como, né, fazendo a obra de Deus aqui na terra. Tiago acompanhou tudo isso, e mesmo assim, ele só se converteu quando ele viu Jesus ressurreto,
né? E aí sim ele entendeu que a mensagem de Jesus era verdadeira. Tiago rapidamente se tornou líder da igreja em Jerusalém. E então ele escreveu essa carta, que é um dos primeiros livros, se não o primeiro, do Novo Testamento. Foi escrito mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, ou seja, ele foi escrito, né, com 17 anos da morte e ressurreição de Jesus, né? E esse livro foi escrito com o objetivo de que a cristandade como um todo conseguisse entender, né, o que Jesus falou. É interessante a gente entender que esse texto vem até antes dos evangelhos, em ordem cronológica de quando foi escrito. E ele nos apresenta, então, 9 passos para uma vida vitoriosa. E eu quero começar perguntando: você quer uma vida vitoriosa? É teu objetivo ter uma vitória verdadeira na tua vida? Primeiro passo. Vamos logo para o primeiro passo. Não seja infiel. Ponto 1. Não seja infiel. O nosso verso 4 começa falando isso, sobre fidelidade. Não seja infiel a Deus. E sabe, a gente entende sempre, o infiel é aquele que, né, serve outros deuses. O infiel é aquele que tem idolatria. Às vezes, irmão, não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer. O infiel aqui é aquela pessoa que está num relacionamento com Deus, mas busca outras coisas ao mesmo tempo. Fazendo uma comparação com um casamento, é fácil você entender. Infiel é aquele marido que deixa a esposa em casa e sai para buscar outras mulheres. Ele é infiel. Infiel é aquela esposa que deixa o marido em casa e sai para buscar outros homens. Isso é infiel. Aqui também está falando disso. Está falando das pessoas que são cristãs, mas buscam outras coisas. Buscam crendices populares, mandingas, benzeduras. Buscam chazinho disso e daquilo. Buscam tantas coisas, né? E superstições, dar três pulinhos, né? Botar um galho de arruda atrás da orelha. Irmão, isso é infidelidade. Tem muita gente que se diz cristão e que está sendo infiel. Está sendo infiel com o nosso Deus. Como é que tu acha que Deus vai se sentir? Como é que tu acha que Deus sentiria? Olha, Ele te comprou, Ele pagou um alto preço. Ele fez uma aliança contigo, derramando o sangue precioso de Jesus. E agora você pede para Ele, mas também pede para outra pessoa. Pede para Ele, mas confia mais que o ser humano vai te causar alguma resposta. Isso é infidelidade. Quando a Bíblia fala no verso 5 que é com ciúme, irmão, o ciúme aqui não é no sentido negativo, não. O ciúme aqui é no sentido de querer exclusividade. Ele te ama muito. Sabia disso? Deus te ama muito e te quer só para Ele. Ele te comprou porque Ele ama você. Ele pagou um alto preço pela tua vida, irmão. Não menospreze esse sacrifício. Mas vamos para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto para a gente não se delongar muito. Segundo ponto é: não seja soberbo. O que é soberbo, pastor? É uma palavra difícil, né? O que é ser soberbo? Soberbo é aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Vou dar um exemplo, né, das coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo, né? Da questão racial, né? Onde pessoas brancas se acham superiores às pessoas negras. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido bíblico para isso, né? Pelo contrário, né? Se vocês forem entender, eu creio que Deus é tão maravilhoso que Ele, né, tem uma aquarela de cores e foi, né, escolhendo cores maravilhosas para as peles humanas. Mas a gente vê isso. E aí o soberbo acha que ele é melhor do que o negro porque ele é branco. Ou o rico acha que ele é melhor do que o pobre porque ele tem mais dinheiro. Ou quem tem mais estudo se acha que é melhor do que o que tem menos estudo.
Isso é soberba, irmão. Mas aqui Deus está falando de uma outra soberba. Aqui Deus está falando da soberba onde você acha que você é autossuficiente. Você acha que você consegue resolver a tua vida do teu jeito. Você acha que você consegue, né? Tá tudo bem para você. Você faz as coisas, você resolve as coisas. Você não precisa de ninguém, nem de Deus. Isso é soberba. Se achar, né, autossuficiente. Irmão, a gente tem que entender que a gente é totalmente dependente de Deus. Se não fosse por Deus, a gente nem teria acordado hoje. Se não fosse por Deus, a gente não teria ar respirando. A gente não teria saúde. É Deus que cuida de nós. Lembra quando Jesus fala, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. O que está falando ali, irmãos? Deus cuida de cada um deles. E cuida de ti também. E cuida de mim. E quando a gente reconhece isso, a nossa soberba vai embora. Porque a gente entende que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Terceiro ponto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus. É interessante que esse versículo 7, muita gente lê a segunda parte e gosta da segunda parte, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas esquece desse ponto, que está ali no início do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Jesus falou sobre isso com a gente. Jesus falou com a gente sobre isso quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Que ele falou para a gente aprender a orar assim, ó. Seja feito o quê? A minha vontade? Seja feita a vontade do pastor Rinaldo, é isso? Não. Seja feita a vontade, né, do pastor André, também não. Seja feita a vontade de quem? Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Senhor Deus, faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na vida de cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Faça a tua vontade na nossa igreja. Faça a tua vontade. Nós estamos fazendo uma obra aqui, irmão sabe, a gente está construindo, a gente está reformando um prédio novo que a gente vai estar se mudando, se Deus permitir, no final do mês. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se não for da sua vontade, a gente compreende, porque a tua vontade é perfeita. Quantas vezes a gente quebra a cara tentando fazer a nossa vontade? Seja feita a tua vontade, Senhor. Sempre, na minha vida, na tua vida. Quando a gente se sujeita então a Deus, quando a gente entende esse seja feita a tua vontade, sujeitai-vos, pois, a Deus. É o terceiro ponto que a gente está vendo dos 9. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente deixou a vontade de Deus ser feita na nossa vida. Aí sim, nós podemos ir para o quarto ponto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante que o resistir ao diabo depende do sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas a pessoa quer o resistir ao diabo sem o sujeitar-vos, pois, a Deus. A pessoa quer, que eu vou mandar o diabo embora, ele vai embora. Não. Primeiro você tem que estar sujeito a Deus. A gente tem que estar sujeito a Deus. Terceiro ponto. Para então poder funcionar nesse quarto ponto. Resistir ao diabo. Porque sabe, irmão, o diabo não é tão poderoso quanto ele diz que é, não. O diabo não tem tanto poder quanto o mundo acha que ele tem, não. O diabo, se você resistir a ele estando sujeito a Deus, o diabo foge. Ele não tem força para te enfrentar quando tu está sujeito a Deus. Eu gosto daquela comparação, né? É quando você, tá ali do lado de um leão. Você é um gatinho do lado de um leão, né? E aí o lobo vem. E ele não vai te atacar, mesmo você sendo um gatinho, porque você tem um leão do lado. Você tem andado com o leão do teu lado? C.S. Lewis compara, Jesus, lá nos Contos de Nárnia, compara Jesus com o leão Aslan, Você tem andado com o leão do teu lado? Ele está do teu lado? Que a gente possa ter sempre, o leão do nosso lado, Deus do nosso lado. E aí sim a gente consegue resistir ao diabo. Não existe tentação que seja mais forte de nós quando nós estamos sujeitos a Deus. Não existe nada que seja mais forte do que o poder de Deus. Mas vamos seguir. Quinto ponto agora, fechando a primeira mão. Quinto ponto agora. Se achegue a Deus. Essa é uma figura deliciosa, irmãos. Deliciosa. Se aconchegue. Se aproxime.
Deus é um pai amoroso. Ele ama os seus filhos. E Ele quer estar perto da gente. Ele ama estar com a gente. Ele ama estar junto contigo. Se achegue a Ele. Não tem lugar melhor nesse mundo do que no aconchego de Deus. Não tem lugar melhor que a gente possa ir sem ser o aconchego de Deus. Não existe nada melhor do que estar nos braços do Pai. Quando a gente se aconchega com Deus, a nossa vida vai ser uma vida vitoriosa. Porque no aconchego de Deus, o mal não chega. No aconchego de Deus, a gente tem a vitória, tem o descanso. A gente consegue, né, as alegrias dessa vida. Então, se aconchega, pois, a Deus. Se aconchega a Deus. Né? E esse é o 5º ponto. O 6º ponto. Limpe as suas mãos. Estamos no 1º ponto da 2ª mão. Limpe as tuas mãos. Irmãos, quanto pecado a gente comete com as nossas mãos, irmãos? Roubar. Ah, pastor, mas eu só tirei 50 centavos ali. É roubo. Eu fiquei com 10 centavos a mais no troco. É roubo. Ah, pastor, eu só peguei ali uma caneta ali que eu esqueci de devolver. Esqueceu, irmão? Devolve agora. Devolve agora. Irmãos, quanta coisa a gente faz errado com as nossas mãos. Roubar, matar, destruir. Destruir as coisas dos outros. Né? Quantos pecados a gente faz com a mão? Jesus fala pra gente, se a tua mão te faz pecar, corta, lança fora. Limpa a tua mão, irmão. Irmãos, a gente tem que estar com as mãos limpas. Um coração puro. Coração puro diante de Deus. Limpa. Se limpa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ó Deus, as minhas mãos estão sujas. Eu tenho feito muita coisa que não te agrada, Senhor. Mas teu santo nome agora eu te peço. Limpa as minhas mãos. Limpa minhas mãos, Senhor. Limpa. Que eu possa estar com as minhas mãos agora, Senhor, digna de estar diante de Ti. Porque sabe, irmão? Nosso Deus é puro, é santo. Se você pegar uma folha de papel em branco, com a mão suja de graxa, eu vou sujar aquela mão. Aquela folha de papel vai ficar suja. Se eu botar a mão suja de lama numa roupa branca, eu vou sujar. Mas Deus, Ele é puro. Ele não permite que você encoste nele, estando com as suas mãos sujas. Te limpa. A santificação é nossa obrigação, irmãos. Não existe vida cristã sem a busca de santificação. Você nunca vai estar tendo uma vida em comunhão com Deus se você não busca se santificar diante de Deus. Santificação, irmão. Busca santificação. Santificação. Mãos limpas. Mãos limpas. Chega de indecisão. Indecisão é quando você está uma hora aqui, uma hora ali. Eu tô, mas não tô. Eu sou crente, mas não sou. Uma hora eu estou numa vida santificada, pura. Ó Deus, eu estou lá nas alturas. No momento seguinte parece que caiu tudo. Irmão, chega de ser inconstante, irmão. Paulo fala para a gente não ser criança na fé. A gente ser maduro. A pessoa que é madura, ela é uma pessoa que enfrenta as lutas, mas segue no teu rumo. Você sabe dos problemas que você vai enfrentar. Você sabe das dificuldades que vai ter. Mas olha, eu vou me virar, eu vou vencer. Eu não vou cair de novo. Eu não vou ceder. Isso não é de Deus. Inconstância. Quanto crente inconstante. Sabe, como é que você vai tentar ter uma vitória se você é inconstante? Pensa agora, você está numa corrida. Você está fazendo aquela corrida de 100 metros. E aí no meio do caminho você fica inconstante. Será que eu vou vencer? Será que eu não vou vencer? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí para e olha para trás. Nisso, o outro passou à sua frente. Outra vez você está caminhando num caminho e você olha na frente, tem um buraco. E agora você para. O que eu faço? Eu vou pela esquerda, eu vou pela direita, eu vou pular o buraco, eu vou dar meia volta. Enquanto tu está fazendo isso, tu está inconstante, tu cai no buraco. Porque você não prestou atenção. Irmão, seja constante, firme e constante.
Nós temos que ser firmes e constantes em Deus. Não podemos ficar vacilando. Uma hora sim, uma hora não. Não podemos ficar nessa de, olha, hoje eu estou muito bem espiritualmente, amanhã eu estou muito mal espiritualmente. Não existe isso, irmão. A tua vida espiritual tem que ser uma vida de uma escada, sempre subindo, sempre melhorando, sempre mais e mais. Aí é o caminho da vitória. A maior vitória, irmão, agora eu vou te explicar uma vida vitoriosa. A maior vitória não é ser rico. A maior vitória não é ter bens. Bens materiais passam. A maior vitória é você ser santo, porque Deus é santo. A maior vitória é saber que teu nome está escrito no livro da vida. A maior vitória é você saber que você vai ter a vitória maior, chegar no céu junto com Jesus. E olha, te contar um segredo. Ele já venceu. Você estando junto com ele, você já venceu. Então para que ficar inconstante? Seja constante. Constante. Reconhece que você é um pecador. Uma vez me disseram que se você não não sei quem falou isso, mas se você não reconhece que você é o pior pecador que você conhece, ou você está mentindo, ou você não se conhece tão bem. Reconheça que você é o pior pecador. Reconheça que você não tem dignidade nenhuma. É só pela graça. Só pela graça que você consegue alguma coisa. E aí então, né, você vai para o 9º e último ponto. Se humilha diante de Deus. O 9º e último ponto fala: humilhai-vos diante do Senhor. E o final desse versículo nos dá a resposta então de uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa é esse finalzinho ali do verso 11. Do verso, 10. Humilhai-vos, pois, diante do Senhor, e aí a vida vitoriosa. E Ele vos exaltará. Vida vitoriosa, irmãos, é essa. Quando Deus te exalta. Não é um homem te exaltando. Não é você se exaltando. Não é você se achando melhor do que você é. Vida vitoriosa é quando Deus diz: esse é meu servo amado. Olha o exemplo de Jó, o exemplo da vida de Jó. Que vida vitoriosa, irmão. Um homem onde Deus fala, não tem outro igual a ele na terra. Que é uma vida mais vitoriosa do que isso. E mesmo depois de perder tudo, ele não negou a Deus. E a vitória continuou na vida dele, porque Deus o exaltou. A tua vida pode ser uma vida vitoriosa quando você se humilha diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Reconheça a sua imperfeição. Reconheça que você não é ninguém. E então, Deus vai te exaltar. Irmãos, essa é uma vida vitoriosa. Essa é a verdadeira vida vitoriosa. Eu gostaria de que os irmãos estivessem refletindo sobre isso. Veja qual desses 9 pontos que a gente falou não estão tão bem assim. Veja qual desses pontos a gente precisa melhorar. Se chegar mais a Deus, talvez. Limpar as nossas mãos. Sujeitar mais a Deus. Quanta coisa, né? Que a gente possa estar tendo uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, eu oro agora pedindo que cada um dos irmãos, dos que já estão assistindo ao vivo agora, né, e daqueles que vão assistir depois esse vídeo, que vocês tenham uma vida vitoriosa.